Fala Game Dev, tudo bem com vocês? Everton Mello aqui para mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje nós vamos ter uma aula teórica, porém muito importante, que é sobre o processo de compilação de um programa C++. Não vai ter slide, não vai ter código. Vai ser uma aula onde eu vou escrever para vocês aí tudo relacionado ao processo de compilação. E eu acho muito importante isso porque entender o processo de compilação de um programa C++ te ajuda a depurar o seu código melhor, te ajuda a encontrar erros de forma mais eficiente, te ajuda a encontrar maneiras diferentes de compilar o seu código, certo? Então, hoje nós vamos entender a base. A partir daqui, nós vamos avançando. Nós vamos entendendo mais a fundo aí outros conceitos arquiteturais da linguagem C++. Então, se você curte, se você quer aprender mais, não deixe de se inscrever no canal, deixar um like, ativa o sininho das notificações. Mano, comenta aí embaixo, deixa a sua crítica, a sugestão, é sempre bem-vinda. E vamos avançando com o conteúdo, beleza? Então, basicamente, o processo de compilação de um programa C++, de forma macro, ele é dividido em 5 partes, ok? Existem, vamos dizer assim, subetapas, né, dentro de, principalmente de pré-processamento, compilação e linker, existem. Mas hoje nós vamos focar no macro, e conforme nós formos avançando aí nos nossos estudos, nós vamos entrando aí nas minúcias de cada uma desses processos, nas minúcias da arquitetura da linguagem como um todo, certo? O primeiro passo de compilação de um programa C++ é escrevermos o nosso código-fonte. Nós vamos abrir lá o nosso Visual Studio, Rider, Visual Studio Code, ou o que for, e vamos escrever o nosso código, como é o caso do Hello World. Escrevemos o nosso código, seja um código com 10 linhas, 100 linhas, 1000 linhas, com um arquivo, 10 arquivos, 1000 arquivos. Escrevemos esse código, tá tudo bonitinho, tudo definido. Nós vamos lá no Visual Studio clicar no botãozinho de play, aquele botão verde que nós temos lá para que ele inicie o processo de compilação do nosso código, certo? É importante dizer que, eu já falei isso na aula anterior, mas é importante salientar, todo programa C++ ele vai começar por uma função chamada main. Ok? Ela é a base de tudo. Quando você inicia o processo de compilação, a primeira coisa que ele vai buscar é pela função main. E ela pode buscar, essa função main, ela pode estar no arquivo main.cpp, que se eu não me engano foi o nome do arquivo que nós usamos na aula do Hello World. Ela pode estar no arquivo helloworld.cpp. Ela pode estar no arquivo qualquer underline coisa .cpp, seja o nome que você quiser, ok? Ele vai ler todos os seus arquivos. Quando você inicia o processo de compilação, o compilador vai ler todos os seus arquivos e o primeiro cara que ele vai procurar é o int main, é o ponto de entrada do seu código. E já falei na aula anterior, mas é importante salientar que um programa C++, a gente sabe que o programa foi executado com sucesso, foi compilado com sucesso, quando ele retornar 0, ok? Então, e por que eu estou falando isso tanto no compilado quanto no executado? Porque às vezes o programa ele pode compilar com sucesso, mas ele retornar erro na execução do código. Você pode definir uma instrução para encerrar o programa com erro, dependendo do que a pessoa fizer no seu programa. Então, é só para vocês entenderem que o erro, esse diferente de 0, ele pode ocorrer tanto na compilação quanto na execução do programa, para que fique claro que tem essa pequena diferenciação, certo? Então,
Se o nosso programa, se a nossa sintaxe está correta, se não teve problema nenhum, ele vai passar para a nossa segunda etapa, que é o processo de pré-processamento. Então, o que é o processo de pré-processamento, né? O que vai acontecer nessa parte do nosso código? O compilador, né, antes dele começar a compilar, ele vai ler todo o nosso código e ele vai procurar pelo que chamamos de diretivas de pré-processamento. E o que é isso? O que são diretivas de pré-processamento? Bom, quando nós escrevemos o programa Hello World, nós já vimos na primeira linha de código uma delas, que é o include. O include, o que ele faz? Quando a gente digita lá, no nosso, que nem foi o caso do nosso programa Hello World, nós digitamos include IOStream, em algum lugar, né, dentro do nosso compilador, nós temos um cara chamado iostream.h, que é o arquivo com toda a biblioteca do iostream. Dentro dela nós temos ali todas as instruções para que funcione comandos como o std cout, por exemplo. Temos instruções ali dentro para que funcione o std end line, por exemplo, certo? O include, basicamente, o que ele faz é, ele vem, ele vai falar, tá, você quer incluir alguma coisa, o que você quer incluir? O IOStream. Legal, então ele vem aqui, ele vai procurar por esse cara, chegou, ok, encontrei o IOStream. Então ele vai pegar, ele vai dar um Ctrl C, literalmente, Ctrl V nesse cara, tá? E aí ele vai retornar tudo isso e vai substituir essa linha de código por todo o conteúdo de IOStream. E aí, tendo isso daqui definido, ele vai lá e passa para a próxima linha e segue o nosso programa normalmente. Segue o processo de compilação normalmente. Nós temos o define para, por exemplo, definições de constantes ou definições de macro, por exemplo. Eu não vou focar nela, mas nesse momento vamos ter aula sobre diretivas de pré-processamento e nós vamos nos aprofundar em cada uma delas, mas eu queria dar uma explicação por cima aqui do ifdef, que também é uma diretiva de pré-processamento muito poderosa, porque o que ela faz, basicamente? Ela diz para o nosso compilador que trecho de código nós queremos compilar. Então, você encontra muito em programas multiplataformas escritos em C++, por exemplo, ifdef Windows define alguma coisa aqui, certo? Se não, define outra coisa, certo? Se o sistema operacional for Windows, ele define alguma coisa. Opa. E aí, no caso do ifdef, para terminar ele, nós temos aqui o end if. Isso é muito poderoso porque em programas multiplataforma nós temos aqui nós temos muitas utilizações de diretivas de pré-processamento. Então é importante que vocês entendam, que vocês saibam sobre isso. Mas, novamente, nós vamos ter uma aula só sobre diretivas de pré-processamento, ok? Bom, feito todo o pré-processamento, fazendo as substituições dos includes pelo código em si que deve ser incluído, definindo ali qual trecho de código vai ser compilado e qual trecho de código não será compilado, definindo, acessando as macros e fazendo as expansões, né, de macros, como é chamado esse processo, quando você define uma macro no C++, e não tendo nenhum erro, então nós partimos para o terceiro passo do processo de compilação de um programa C++, que é propriamente dito a compilação do nosso código. Então, o que é a compilação, né, de um código e especificamente do que estamos falando aqui
do código C++. Ele vai pegar, né, todo aquele nosso código que nós escrevemos, todas aquelas instruções, e ele vai transformar em linguagem de máquina, certo? Então ele vai pegar tudo aquilo que nós conhecemos e vai transformar em zeros e uns, que é o que a máquina entende, né? Então ele vai ter um monte de 0 e 1 lá. E aí ele vai criar o que a gente chama de código objeto. O código objeto, ele é uma biblioteca, né, compilada que num formato em que a máquina consegue entender o que é esse arquivo, para que ele serve. Ele é um arquivo binário, né, basicamente com zeros e uns ali dentro. E, bom, se você estiver compilando o seu programa num sistema operacional Unix-like, como é o caso do Linux e do Mac, esse código objeto ele vai ver ele vai ver com a extensão .o. Se você estiver compilando esse programa no Windows, então ele vai ver com a extensão .obj, certo? E aí esse cara aqui é o nosso código objeto. A tradução, vamos colocar dessa forma, daquele código C++ que nós escrevemos de uma maneira que a gente entenda para uma forma que a máquina entende. Tendo esses códigos objetos funcionando, só então o compilador ele vai iniciar o processo de linker, que é o processo de linkagem, né, do nosso código. Então ele vai pegar todos esses arquivos, códigos objetos, aí ele vai falar assim, ó, ok, nesse código objeto aqui eu estou pegando uma referência de uma biblioteca X. Então eu vou lá e eu busco essa referência e aí ele começa a combinar literalmente os códigos objetos com as bibliotecas externas que são necessárias para que o nosso programa funcione. Um exemplo disso no Windows, né, e trazendo para a compilação de jogos, é que nós temos lá o DirectX, né, que é o conjunto de APIs da Microsoft para você poder fazer muitas coisas, né? Você tem ela para você fazer a parte gráfica, que é o que nos interessa, né? Parte gráfica em 3D. Nós temos lá o Direct 3D, por exemplo. Nós temos o Direct 2D. Nós temos o Direct. Se eu não me engano, no 12 não é Direct Audio, é X Audio para manipulação de áudio, certo? Então nós temos, por exemplo, o DirectX, eu já vou especificar aqui o 12, que é a última versão dele, e que é o que nós temos aí hoje nos jogos mais modernos, e é o que nós temos hoje no Xbox, certo? Então nós temos aí o DirectX, né, especificamente o Direct 3D para programas 3D, e ele usa para que você possa fazer uso, né, e poder manipular. Nós temos lá o D3D12.h. O D3D12.h ele é o arquivo de cabeçalho de código que a gente inclui no nosso código para poder utilizar recursos do Direct3D 12. Só que, além desse cara aqui, por exemplo, nós precisamos do D3D12.lib. Essa biblioteca aqui, ela não é linkada ao nosso programa, por exemplo, no processo de pré-processamento. Ela é linkada no nosso programa no processo de linker. Por quê? Durante o pré-processamento, ele vai pegar todo esse código aqui e ele vai colocar dentro do nosso arquivo de código onde nós colocamos o include D3D12.h, certo? Então, no arquivo onde nós fizemos esse include aqui, ele vai acessar o D3D12.h, vai pegar todo esse conteúdo e vai colocar ele no nosso código especificamente onde foi feito esse include, certo? Só que
e vai compilar normalmente o nosso código. Só que ele vai chegar no linker e ele vai dizer assim, ó, para eu utilizar esses recursos aqui, eu preciso acessar essa biblioteca, certo? Então, o que eu preciso fazer para acessar essa biblioteca? A gente define, né, no nosso programa que vai ser utilizado uma biblioteca do D3D12 e no processo de linker é onde ele especificamente vai buscar a biblioteca em si. Então, esse processo aqui ele é muito importante porque não são só bibliotecas, nesse exemplo que eu utilizei aqui, um ponto lib do D3D12. Você vai ter exemplos onde você vai precisar acessar DLLs externas, certo? É importante que vocês saibam que o linker ele só é feito depois da compilação do código. Porque vocês lembram que eu falei que existem situações do nosso programa onde ele compila, certo? Só que na hora que a gente executa o programa nós temos erros. Isso pode acontecer principalmente com o linker, certo? Onde nós temos um programa compilado, mas nós temos alguma referência que não foi linkada corretamente e ele dá algum problema depois, certo? Por fim, o linker funcionando, tendo todas as referências bonitinhas, tudo ok, nós vamos para o último passo, que é empacotar nosso código objeto, empacotar as nossas bibliotecas, sejam elas, vamos trazer aí no contexto da Microsoft, seja ela uma DLL, um ponto .lib, nós vamos pegar tudo isso e nós vamos empacotar dentro de um exe, certo? E aí nós temos um executável, nós temos um programa em si que será executado com sucesso, certo? Ainda assim, quando a gente executa o nosso programa, nós podemos ter algum erro ali dentro dele, pode acontecer, mas basicamente o processo de compilação ele vai de forma macro, ele se divide nessas 5 etapas e nessa ordem, certo? Então ele faz primeiro, nós escrevemos o código fonte, depois nós pré-processamos esse código, depois nós compilamos esse código, depois nós fazemos as linkagens das referências da linguagem de máquina, que do código objeto, que é a linguagem de máquina, né, que é o que o nosso computador entende. Nós linkamos eles com as bibliotecas que são referenciadas no nosso código e tendo tudo isso funcionando, tudo isso ok, ele gera o nosso arquivo .exe. Se você estiver num ambiente Microsoft Windows, né, nós vamos ter um exe. Se você estiver no Mac, nós vamos ter um .app. E se você estiver no Linux, não importa, vai ser qualquer arquivo, desde que ele tenha permissão de execução. Ele pode ser um arquivo JPEG. Se ele tem permissão de execução, ele pode ser executado. Basicamente é isso, certo? E eu deixo aqui o chmod 777, que é até uma piada, né? Se você coloca isso daqui num arquivo, numa pasta, seja o que for no Linux, você está dando permissão total a ela e é bem pesado, né? Porque basicamente o 4 você dá permissão de leitura, o 2 você dá permissão de escrita e o 1 você dá permissão de execução, certo? Somando os três, nós temos um set, e aí ele é tanto para o usuário, né, o criador do arquivo ou pasta. O primeiro set é para o criador do arquivo ou pasta, o que for. O segundo é para o grupo ao qual o arquivo barra pasta pertence. E o terceiro é os outros. Qualquer coisa que não seja o criador ou o grupo ao qual o arquivo ou pasta
pertença, certo? Então aí nós temos o 777, que é muito conhecido aí no Linux, ok? E para completar, nós vamos falar aqui rapidinho sobre os compiladores, certo? Que também existe mais de um compilador C++, existem vários, mas eu vou enumerar aqui os mais conhecidos, os mais utilizados. Se você vai estar no sistema operacional Windows, se você instalou o Visual Studio, então você vai ter lá disponível o MSVC, certo? Que ele é o Microsoft Visual C++, certo? É o compilador da Microsoft, é o compilador quando você instala as ferramentas para programar em C++ no Windows, no caso o Visual Studio, é a ferramenta que vem instalada junto e é o padrão se você está trabalhando com Windows e Visual Studio, certo? Nós temos também o GCC, GNU Compiler Collection. GNU Compiler Collection, que é utilizado em sistemas operacionais Linux, certo? Se eu não me engano, ele é o padrão, ele já vem instalado com as distribuições Linux mais conhecidas no mercado, então é bem poderoso também, é bem difundido na comunidade. Nós temos o CLang, que também basicamente é C/C++ language, que é outro compilador muito utilizado, certo? Se você instala o CLion da JetBrains, ele vem por padrão com o CLang instalado nele. Então é também um compilador muito famoso, muito utilizado. E se você não está utilizando o Visual Studio, mas ainda assim você quer compilar programa C++ por outra IDE ou outro editor, seja o que for, você tem também no Windows, você tem também o MinGW, que ele basicamente ele é o GCC, ele é um GCC adaptado para o Windows, certo? Ele é uma outra opção para quem estiver utilizando o Windows, certo? Então, para a aula de hoje, para o básico do básico de compilação, do processo de compilação de um programa C++, eu acho que é isso. Como eu disse, nós vamos nos aprofundar mais no assunto conforme nós formos avançando aí no código, certo? Então, eu espero que vocês tenham curtido. Foi uma aula um pouquinho extensa, mas eu acho que eu consegui explicar aí tudo para vocês da base do negócio. Se vocês tiverem dicas, sugestões, críticas, o que for, deixe um comentário aí embaixo. É sempre muito bem-vindo. Eu vou ler, ponderar tudo isso para que a gente faça um canal cada vez melhor para vocês. Se inscrevam, deixem um like, ative o sininho das notificações. Segue a gente aí, eu tô deixando as redes sociais aí embaixo também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.